Queridos, vamos dar continuidade, queridos e queridas, à nossa série de mensagem. Que bom poder estar com vocês. Nós iremos falar hoje de Cristo em nós, a certeza da nossa salvação. Eu acredito que muitas pessoas durante muito tempo viveram com tantos medos e inseguranças, tendo que seguir um monte de rito, um monte de coisa, acreditando que tudo aquilo que as pessoas fizessem fariam com que elas herdassem a eternidade. Você sabe, se a gente pensar 50, 60 anos atrás, nós sabemos que se a irmã cortasse o cabelo, ela já teria ali cometido um pecado. Muitas pessoas já condenavam ela direto ao inferno por conta disso. Nós também encontramos pessoas que, por usar uma calça jeans, enfim, tantas coisas. Quantas vezes a santidade foi medida pelo exterior e não pelo interior, e quantas pessoas têm medo, ou talvez não tenham certeza da salvação, tenham insegurança. Em contrapartida, nós entendemos que vários irmãos e uma corrente teológica diferente acredita que as pessoas não perdem a salvação. Se uma pessoa deixa a fé, quer dizer que essa pessoa nunca obteve a salvação, porque obter a salvação é algo que há um início, um meio e um fim. Então Deus começou a boa obra e nós acreditamos que Ele vai encerrar a boa obra. Com isso quer dizer que há necessidade de responsabilidade humana? Total. Então, para a gente pensar aqui a base do nosso pensamento, o texto que eu quero usar com vocês é o texto de Romanos 8, versículo 1, que é um texto bastante conhecido que diz: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 2 diz: Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. E eu poderia ler com vocês o texto todo, mas como eu quero me ater unicamente ao primeiro versículo, então eu quero discorrer um pouco com vocês aqui o primeiro versículo, para que a gente reflita. Assim a gente faz com que os temerosos parem de temer e passem a confiar. Nós precisamos confiar. E aqui eu quero só fazer uma provocação. Essa provocação é: se a salvação ela é por graça, mediante a fé, como eu tenho plena certeza que quase 99% das pessoas cristãs protestantes acreditam, se é graça e fé, quer dizer que se uma pessoa crê nisto, ela é salva. Quem crê mais na salvação do que as pessoas de teologia calvinista que acreditam que são os eleitos? Quem mais tem confiança na salvação do que aqueles que acreditam piamente que é um eleito do Senhor? Crê, confia, permanece em santidade, e assim é a demonstração de que o que ele acredita, ele não só acredita para si, mas produz realidade, produz frutos, que a gente poderia usar o texto de Tiago dizendo: se você tem fé, então me mostre as suas obras, porque não existe você dizer que tem fé, mas não mostrar que você confia, que a sua fé demonstra obras, que você demonstra frutos dessa fé. E quando a gente pensa, agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a gente precisa ter algo em mente, porque a gente precisa compreender que nós iremos nos degladiar continuamente entre a carne e o Espírito. O apóstolo Paulo aqui a gente não pode isolar os capítulos. Se a gente isola, a gente não tem uma compreensão melhor sobre o que ele quer dizer. Quando nós estamos olhando para o capítulo 7, o apóstolo Paulo está mostrando sobre o casamento da lei
e ele está dizendo o quanto que é difícil se desvincular disso. No entanto, ele vai dizer: o maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo da morte? Porque a lei está apontando e ela está mostrando que não há forma da gente se livrar dela, porque ela está constantemente ali apontando para a gente e mostrando o que é correto, o que é incorreto. E agora no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente uma solução. E essa solução, nessa degladiação contínua que a gente enfrenta na carne, o apóstolo Paulo ele vai mostrar para a gente que existe uma forma da gente conseguir vencer isso. E ele diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo quando ele estava olhando ali, no capítulo 7 a gente pensa, ele está pensando, ele está cercado, né, cerceado pelos pecados, contudo, nós entendemos que ali não há essa libertação, uma vez que ela é feita pela lei. Mas em contrapartida, agora no 8, o 8 sim faz essa libertação. E agora nós somos livres do poder da morte e da própria maldição, contando que nós não vivamos mais segundo os ditames da carne, e sim do Espírito. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele coloca 3 ideias aqui, que a gente precisa ter sempre em nosso coração. A ideia da imperfeição, que isso é uma labuta, uma constante guerra que nós temos, que é essa guerra da imperfeição. Nós temos também que lembrar da misericórdia divina de Jesus, que perdoa e esquece os pecados, e também precisamos ter atenção que o Espírito opera a regeneração em nós. Então, quando nós éramos mortos espirituais, nós não tínhamos a capacidade de enfrentar todos esses desafios, uma vez que a nossa inclinação era da carne e era uma inclinação para a morte. Mas agora não, a nossa inclinação não é mais essa. Nós precisamos entender que aquilo que alimentamos dentro de nós irá sobreviver. Se alimentamos a carne, ela fará com que o espírito desapareça. Mas se nós alimentamos o espírito, fará com que a carne desapareça. E é preciso a gente entender que dentro dessa realidade que o apóstolo Paulo está mostrando para a gente, normalmente as pessoas fazem separação entre a justificação. O que é a justificação? Justificação nada mais é do que tornar justo. Tornar algo agora que era injusto, aqui, a dívida que estava sobre essa pessoa, agora ela se torna não mais devedora. Então existe uma justificação, existe uma impetração, foi, né, criado uma forma agora que essa pessoa ela não tem mais culpa. Tirar essa culpa faz com que ela seja uma pessoa agora justificada. Mas ser justificada, a gente precisa entender que justificação e santificação não é a mesma coisa, mas as duas caminham juntas, unidas, não tem como separar. Nós precisamos entender que a demonstração de uma pessoa que foi justificada será sempre a santificação. A gente nunca pode olhar por outra forma. E quem deixou muito claro isso pra gente foi Calvino. Ele disse assim: como Cristo não pode ser dividido, assim também essas duas bênçãos que recebemos concomitantemente nele são igualmente inseparáveis. Isso está nas Institutas 3, no X16. E é muito interessante que aqui ele está demonstrando que o que eu disse para vocês no começo: você crê, demonstre que você crê. Você ama Jesus, demonstre que você ama Jesus. Você crê na mensagem do Evangelho, mostre para as pessoas que a mensagem do Evangelho faz sentido a você. Porque pelos frutos nós conheceremos as árvores, e as pessoas nos conhecerão pelos frutos de justiça que nós temos. Frutos de pessoas que foram justificadas. E é interessante que quando a gente olha um pouquinho para baixo, a expressão que nós temos, que é o andar no Espírito, o apóstolo Paulo tensionava referir-se não apenas àqueles que se despiram completamente dos sentidos carnais, de modo que sua vida toda
não exija mais nada além de perfeição celestial, mas sim aqueles que diligentemente labutam por subjugar e mortificar a sua natureza carnal, de sorte que se veja reinar neles o ardente amor pela genuína religião. Essa classe de crentes não andam mais segundo a carne, visto que sempre floresce neles o sincero temor de Deus e privam a carne de seu domínio, ainda que hajam sido abolidas todas as suas depravações. Aqui é mais um texto de Calvino, mais uma vez ele dizendo pra gente, ele não está demonstrando aqui que não haverão problemas, né? Não haverá guerra e lutas. Ao contrário, está mostrando que haverá para você, para mim, mas nós precisamos entender que se nós acreditarmos que seremos salvos, porque cumprimos todas as coisas, porque nós somos hábeis, né, a fazer todas as coisas da melhor forma, nós temos que ter muita atenção, porque senão a gente vai cair numa ideia incorreta de achar que nós podemos produzir alguma coisa. E a pergunta é, se não há mais condenação, tudo é válido? Que é a pergunta que faziam classicamente para o apóstolo Paulo, e ele era acusado aqui de ser antinomista, quer dizer, ele era contra a lei. As pessoas tinham esse costume de dizer que não, mas agora ele está dizendo, não é isso. A lei vem nada mais nada menos para expressar. A lei ela não é má, a lei ela simplesmente evidencia o que é mal. A gente pensa que a lei é má. Não, a lei é má, ela é punitiva. Não, o que é mal é o pecado. A lei só vem demonstrar onde ela está. Então a lei é boa porque ela dá parâmetro pra gente. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai, diante dessa realidade, dizer para as pessoas, não, se você recebeu a graça, você não pode viver uma vida de pecado. Se você crê, agora você não vive mais a carne. Se você vive uma vida em Deus, agora você vive uma vida no Espírito. Essa vida no Espírito irá te conduzir. E é engraçado porque Romanos, né, é a carta mais cheia, acredito eu, de detalhes do apóstolo Paulo. E ele enfrenta tanto os gentios como os judeus. E ele apresenta que agora nós conseguimos, a partir dessa nova aliança do Espírito, nós conseguimos vencer. Já não há mais temor, já não há mais medo, já não há mais insegurança. Nós sabemos que a obra de Jesus consumada na cruz é efetiva, que nós estamos sendo salvos, seremos salvos, que isso é um fato sobre as nossas vidas. E também, quantas vezes nós achamos que é com as nossas forças que nós iremos vencer? Quantas vezes na caminhada nós tentamos pular os obstáculos sozinhos, mas nós precisamos entender que não é a justiça própria. Nós precisamos depender totalmente de Cristo, nosso Senhor. Precisamos viver no Espírito, uma vez que já fomos feitos filhos. E não vivemos mais pela carne, como o apóstolo apresenta em Romanos 7. Só dessa forma conseguiremos enfrentar os problemas da vida sem medo, pois há uma glória futura nos esperando, não apenas a nós, mas a criação almeja esses dias e a manifestação dos filhos de Deus. E aqui, mesmo que a luta não seja simples, entenda, Deus nos deu capacitação infalível, e essa capacitação é a intercessão do Espírito Santo para com as nossas vidas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está ali constantemente fazendo orações que muitas das vezes nós nem imaginamos. Ele sonda a profundeza de Deus, nos sonda e faz com que a gente possa ter a certeza que essa obra será consumada. Nada em Cristo, nada, precisamos entender, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada nos separará, porque isso é algo que está decretado. Uma vez que nós vivemos no Espírito, nada irá nos separar. Que você viva uma vida no Espírito, que você viva uma vida de confiança, que você tenha certeza da sua salvação, que você descanse o seu coração, que você saiba que a obra que o Senhor começou, Ele irá concluir. Desejo a você uma ótima manhã, tarde ou noite, em nome de Jesus.